Pronto, João. Então tá, vamos começar. Hoje a gente apresenta a última aula do curso de glomerulopatias, né? O tema da aula é glomerulonefrite membrana proliferativa. Eu sou João Vitor, R4 Nefrologia do H1, tá? Quando a gente fala de glomerulonefrite membrana proliferativa, a gente tem uma doença que tem uma apresentação clínica bem variada, assim. Não está nem no polo nefrítico, como outras doenças, como a doença antimembrana basal, a GES, lesão mínima, que são no oposto, né, no polo nefrótico. Então, acaba que ela tem uma apresentação clínica bem, não muito típica e acaba podendo se manifestar com hematúria, com infiltrado, com sedimento urinário proliferativo, ou mais a parte do polo nefrótico em si, com síndrome nefrótica e as outras alterações, tá? Quanto à incidência, ela é mais comum em países subdesenvolvidos, devido a condições socioeconômicas desfavoráveis e doenças endêmicas, e corresponde a cerca de 5% das glomerulopatias submetidas à biópsia, tá? Tem uma tabela do Johnson que eu acabei usando para falar é, dessa doença, né, da glomerulonefrite membrana proliferativa, que ela é a quarta causa de síndrome nefrótica em crianças e adultos, né? Essa tabela está no Johnson, quinta edição. Quando a gente fala um pouquinho mais de incidência, a gente tem um trabalho também, acho que o Fernando vai se lembrar, porque ele acabou é, conversando um pouquinho sobre esse trabalho ano passado. É, da Escola Paulista. Ele pegou pacientes, foram biopsiados, é, tinham alguma patologia glomerular e, a princípio, reuniu todas as biópsias com patologia glomerular primária e a membrana proliferativa ficou em sétima etiologia mais comum, né? Sétimo diagnóstico mais comum. Como eu já falei, a sintomatologia ela é variável, pode se manifestar tanto como uma síndrome nefrítica, nefrótica, uma rapidamente progressiva, ou um paciente já crônico, uma DRC já estabelecida, tá? Ainda pensando na sintomatologia, eu acabei resgatando essa tabela do artigo do Jornal Brasileiro de Nefrologia, acho que foi publicado em 2023, sobre as características é, epidemiológicas desses pacientes que têm a GNMP, tá? A gente vê que no total da amostra, os 53 pacientes, tem um equilíbrio até que razoavelmente ok entre sexo masculino e feminino, tá? A média de idade ficou entre 53 anos. A maioria era hipertenso, tinha um certo grau de edema, anemia, mas poucos tinham uma síndrome nefrótica propriamente dita. A gente vê que a hematúria também era bem comum nesses casos, e a proteína de 24 horas já estava bem alterada na imensa maioria desses casos, entendeu? Antes de entrar em mais detalhes, a gente fala um pouquinho da clínica. Algumas considerações iniciais. Assim como a GS, a GNMP é um padrão histológico e não é representativo de uma doença específica. Então a gente precisa investigar a etiologia e complementar com rastreio, fazer uma investigação adicional no caso. É, um pouquinho da histologia, né? Aqui a gente tem vários glomérulos, uma IF, uma microscopia eletrônica no H e no I. A gente vê que A e F são glomérulos ok, normais. B, C, D e E não são glomérulos normais, tem algumas características diferentes. No caso, a gente vê que tem uma hipersensibilidade mesangial e endocapilar, tem uma expansão da matriz mesangial, duplicação da membrana basal e uma imagem que é bem característica da GNP, que é o aspecto de glomérulo mais lobulado, entendeu? HI, a gente tem uma microscopia eletrônica que é bem interessante quando a gente fala de GNP, porque a gente vê espessamento da membrana basal e consegue até ver depósitos eletrodensos, que aí entra no espectro de DDD, né? Doença do depósito denso. A IF costuma ser geralmente de padrão granular, tá? E não tem muita particularidade a respeito da IF em si, tá? A fisiopatologia, como é que a gente chega nesse glomérulo mais lobulado, como é que a gente tem a expansão do mesanjo e a hipercelularidade. A gente tem um gatilho, um trigger imunológico, tá? Que vai causar lesão mesangial e do capilar.
Essas lesões vão gerar inflamação local, com aumento da celularidade, liberação de citocina, protease. Isso vai fazer com que ali na membrana basal tenha um estímulo a fazer um depósito de tecido conjuntivo. É uma tentativa de reparar o dano celular sofrido e limpar ali os debris celulares, os debris imunológicos. Isso faz com que a membrana basal a- adquira o aspecto de duplo contorno, que é característica da doença, e posteriormente, com a expansão do mesângio, a gente acaba adquirindo também um aspecto de glomérulos mais lobulados. Essa imagem é boa, né, do artigo do NENG em 2012, mas ilustra bem a fisiopatologia em si, tá? Quando a gente fala de trigger imunológico, o CADIGO, ele mostra, ele tem no guia, né, sobre a GNMP, essa tabela, que também é muito interessante, acaba dividindo a GNMP em três espectros clínicos, né? Aquelas mediadas por imunocomplexos, mediada pelo sistema complemento, e aquelas que não têm papel muito importante nem no sistema complemento, nem da parte do imunocomplexo, né? Quando a gente fala da parte do imunocomplexo, que é a primeira divisão, que é a mais longa, que tem mais informação aqui na tabela, a gente divide em aquelas causadas por deposição do complexo do binômio antígeno-anticorpo, né? Que pode ser deflagrado por infecção viral, hepatite C, hepatite B, infecção bacteriana, endocardite, bacilo de Hansen, meningococo e até mesmo protozoários, como leishmania. Temos também uma falha da imunidade, que aí a gente vai ter os pacientes que já têm alguma doença autoimune, né? Lúpus, Sjögren, artrite reumatoide, e os pacientes com depósito de alguma hemoglobina monoclonal, resultante de alguma gamopatia devido a algum problema no plasmócito ou na célula B, tá? E por fim, a gente tem a idiopática, que a gente tem que excluir todas as outras causas para afirmar que é realmente uma GNP idiopática. Quando a gente fala da segunda classificação, do segundo tópico, seria as complemento mediadas, que aí é uma alteração, uma mutação no sistema complemento, que vai causar desregularização e hiperativação dessa cascata. E a gente divide em glomerulonefrite C3, C4, e dentro é, dessas apresentações a gente vai ter a doença do depósito denso, tanto do C3 quanto do C4 em si. E quando a gente fala da última classificação, que é aquela que não tem nada muito digno de nota na parte do complemento, nem dos imunocomplexos, a gente tem principalmente a fase de melhora, né, da CHU e da PTT, síndrome Powens, síndrome do anticorpo antifosfolípide e por aí vai, tá? Essa tabela é como a gente consegue classificar a GNP atualmente, uma classificação nova, tá? E o Cadigo endossa essa tabela. Antes tinha uma classificação antiga que agora não é mais recomendada fazer uso, tá? Aqui a gente consegue ver, explicando um pouquinho que eu acabei de falar, quanto às etiologias, né? Quando a gente tem a imunoglobulina positiva, um C3 marcado, mais ou menos, mas não muito expressivo, a gente vai ter essas três etiologias que a gente acabou de especificar, né? Sendo a idiopática a quarta, mas não muito comum, então a gente pensa nessas três, e a idiopática, quando a gente exclui o resto, a gente acaba ficando com essa hipótese, né? Quando a gente quando a gente pega uma biópsia com dominância do sistema complemento, marcação de C3, C4 de maneira mais intensa, a gente vai dividir em glomerulopatia de C3, C4, e a gente vai ter a parte do depósito denso também, dividindo. E posteriormente a gente tem aquela biópsia que é mais pobre, que e o Cadigo não entra tanto em detalhes em si, mas a gente lembra da síndrome de anticorpo antifosfolípide, anemia, e fase de recuperação da chuva. Acredito que seja isso. É só para lembrar um pouquinho das etiologias, que a classificação é mais direcionado na parte das etiologias em si. Agora eu vou fazer algumas observações pontuais sobre a GNMP, sobre cada classificação, e depois a gente vai entrar em tratamento em si. Quando a gente fala GNP idiopática, a gente tem que
a gente tem que excluir todas as outras causas de NMP, porque é um diagnóstico de exclusão, né? Não é muito comum no adulto, se a gente não tiver uma etiologia muito bem definida, ainda e certa, se a gente mantém em dúvida quanto à etiologia, a gente pode aprofundar a investigação até mesmo com pesquisa de complementopatias, porque a glomerulopatia C3 pode passar por uma GNMP mediada por um complexo. Acho que isso é uma grande sacada no campo da GNMP idiopática. Quando a gente fala de gamopatia monoclonal de ciclado renal, é uma definição que foi criada recentemente. É, Ela descreve uma injúria de disfunção renal causada por hemoglobina monoclonal, por disfunção dos plasmócitos da célula B, que a princípio não preenche critério para malignidade, como mieloma, né? Nem nada do tipo, mas essas imunoglobulinas monoclonais elas geram disfunção renal e, a princípio, seria a antiga MGUS, né? Significado determinado, que o pessoal não sabia muito bem o que fazer, que geralmente acompanhava, e depois indicava uma biópsia renal e a biópsia ajudava o colega hematologista a chegar a algum diagnóstico, né? Ela é mais comum em homens mais de 50 anos, né? Mais idosos, assim, meia idade. E a disfunção renal é pelo efeito nefrotóxico ali da hemoglobina monoclonal, e a gente tem uma chance de malignização. Por isso que esses pacientes são acompanhados pela hematologia e frequentemente eles são submetidos a um tratamento mais específico, voltado ao clone ali que está fora de controle e gerando toda essa disfunção. Quando a gente fala de homeopatia monoclonal, a gente tem diversos tipos de lesões, né? Sendo a amiloidose a ele é mais comum, a gente também tem glomerulonefrite fibrilar, doença de depósito de hemoglobina monoclonal, que é MDD, né? E outros. Ainda na parte da gamopatia monoclonal, é extremamente difícil identificar o clone em si, mas temos algumas considerações que são bem legais. Quando a gente tem um padrão proliferativo, inflamatório, com lesão renal e depósito de hemoglobina monoclonal, quando a gente aposta entre uma granulopatia monoclonal e uma malignidade propriamente dita, como um mieloma, a gamopatia acaba sendo um pouquinho mais comum, tá? Tem que ficar atento também porque em alguns casos, a gamopatia monoclonal pode mimetizar e ser confundida com gamopatia por C3, devido a uma interação entre a hemoglobina monoclonal e a C3 convertase, tá? Quando a gente fala da a doença do depósito C3 e C4 no espectro da GNMP, a gente sabe que é causado por uma hiperativação e desregularização da via alternativa do complemento, tá? E isso acaba hiperativando a cascata e gerando todas as repercussões clínicas que a gente vê na biópsia e a disfunção renal do paciente, tá? A definição é uma lesão histológica, inflamatória, proliferativa com depósito de comprimento dominante, C3 ou C4, né, IF, né? É, comparado com o complemento outro reagente, com a concentração duas vezes maior, tá? Em alguns pacientes a gente pode ter hipocomplementemia associado, mas não é muito específico para glomerulopatia de C3 ou de C4, e a doença varia entre a glomerulopatia de C3 clássica e a doença do depósito denso, tá? Há algumas considerações também. Ela faz diagnóstico importante com gamopatia monoclonal do cigarro renal, principalmente quando a gente fala de pacientes acima de 50 anos, e é importante descartar outras doenças glomerulares que cursam com deposição de C3 dominante, tá? Aqui a gente tem uma imagem de uma microscopia eletrônica à direita, com uma membrana basal espessada e um depósito eletrodenso, é, que aí a gente pensa um pouquinho mais em DDD, né? Falando um pouquinho sobre tratamento, é um tratamento bem focado em nefroproteção a princípio, tá? E depois ele é direcionado para a causa subjacente. Quando a gente fala da parte idiopática, a gente pode fazer algumas medidas a princípio de nefroproteção e da imunossupressão, né, que a gente usa em outras patologias.
Mas gamopatia monoclonal significado renal e as outras a gente vai ter algo é, mais reservado, tá? Quando a gente fala do tratamento da idiopática, quando a gente tem uma piora progressiva da creatinina, imitando uma GNRP, a gente pode fazer metilpred com ciclofosfamida. Quando a gente pega um outro caso com uma GNP idiopática, alteração da função renal, segmento proliferativo, com ou sem proteína importante, a gente pode fazer corticóide, 1 mg por quilo, por até 16 semanas, associado ou não ao micofenolato mofetil. E quando a gente tem uma terceira situação, que é a GNP idiopática, com síndrome nefrótica, mas dessa vez sem alteração da função renal, a gente pode considerar a corticoterapia ou o inibidor da calcinurina, caso haja uma contraindicação ao corticóide em si. Lembrar que GNP idiopática é sempre diagnóstico de exclusão, tá? A parte do C3, a gente vai classificar a doença entre moderada a grave, tá? Que a moderada grave, segundo o CADIGO, representa uma proteinúria maior que 1 grama dia e ou queda progressiva da taxa de filtração glomerular nos últimos 6 meses. Pacientes com doença moderada grave vão fazer uso de corticoterapia e micofenolato mofetil, tá? Se a gente não tiver uma resposta boa da terapia utilizada, a gente vai considerar eculizumab, que é um inibidor da C5, que vai evitar a geração do CAM, complexo de ataque da membrana, tá? E aí a gente vai referenciar para o centro de pesquisa, caso faça uso do eculizumab e não tenha uma boa resposta também. Inibidores de complemento, eles estão agora na moda, né? Tem vários, iptacopan, avacopan, pegcetacoplan, e a princípio o CADIGO ainda orienta o eculizumab para glomerulonefrite de C3, tá? Aqui a gente tem alguns inibidores do sistema complemento, né? A gente sabe que o sistema complemento ele tem três vias: a via clássica, a via das lecitinas e a via alternativa. O problema ali da glomerulopatia de C3 está na via da alternativa, né? Que é alguma mutação ali que faz que essa via fique desregulada, além do normal, que ela já funciona de maneira até que contínua, né? O eculizumab, que a gente usa para o tratamento, que a gente vê na figura de verde abaixo, né, inibidor da C5. O iptacopan, que tem alguns trabalhos com IgA, né? E, se não me engano, acho que o avacopan está sendo usado para vasculite ANCA. Quando a gente fala de gamopatia monoclonal de cigarro renal, a gente fica meio refém dos nossos colegas da hematologia, né? Que aí eles vão prescrever um tratamento clone direcionado ali. Bortezomib, rituximab, daratumumab, e vão acompanhar esse paciente, porque, como dito antes, eles têm risco de malignização. O prognóstico é difícil tratar e é difícil ter o controle da doença, tá? As complementopatias costumam cometer adolescentes, adultos jovens, e assim como a gamopatia monoclonal de significado renal, elas têm alta chance de recidiva na doença no enxerto, entendeu? Então aí fica meio difícil indicar o transplante se não tiver controle da doença satisfatório, principalmente na glomerulopatia pelo C3. E agora a gente entra um pouquinho no caso clínico, tá? SLD, sexo feminino, na época 46 anos, branca, iniciou acompanhamento com a nefrologia em junho de 2019, e o motivo do acompanhamento seria hiperuricemia, piora da creatinina, descontrole pressórico e ocasionais episódios de artralgia, edema de membros inferiores e face. Tem uma história pregressa de febre reumática, diagnosticada aos 7 anos de idade, nefrolitíase e hipertensão. No exame físico da primeira consulta, ela só estava hipertensa, bem hipertensa, 19 por 190 por 110 de pressão. Tinha um edema discreto, uma cruz em 4 e não tinha as outras alterações, tá? No sangue tinha um pouquinho de anemia, um perfil lipídico um pouquinho mais alterado, mas nada muito nefrótico em si. Uma albumina de 2,7, uma creatinina de 1,25, uma proteinúria 2 cruzes em 4, né, massa de 2 cruzes em 4. Na parte da proteína de 24 horas, a gente teve uma proteína que realmente saltou aos olhos em si, tá?
O secundarismo dela é, mais incrível que pareça, tudo negativo. E é uma paciente que vocês vão ver que foi repetido o secundarismo várias vezes e deu negativo. Que reflete uma dificuldade em isolar o clone em si, tá? Ela foi submetida a uma biópsia em agosto de 2019. Acredito eu que essa biópsia foi feita em outro serviço que eu acabei não encontrando, mas veio uma GNMP tipo 1, pelo que eu vi no prontuário, tá? A IF não ajudou muito, tinha um padrão full house que não era muito esperado para essa patologia em si. E a microscopia eletrônica, a princípio eu também não achei, mas não acrescentou muito no diagnóstico no momento. Ela continuou no serviço, fazendo as consultas, foi investigada, mas mantinha com o secundarismo todo negativo, até que em setembro de 2020 ela internou por proteinúria de níveis nefróticos, sem uma piora da creatinina importante, basal era 1,25, 1,15, essa creatinina mais que dobrou, né? Uma piora de 3,6 de creatinina. Teve também a nasarca e o descontrole pressórico que a gente não tinha conseguido controlar antes tão bem, tá? Nesse contexto de pior nefrológica aguda, foi indicada a biópsia, pensando até numa rapidamente progressiva. A gente vê aqui na a biópsia dela, no compartimento glomerular, a gente vê os glomérulos lobulados, né? Uma hipercelularidade ali no mesanjo, característico da GNMP mesmo, tá? Essa biópsia foi feita no Stanley, eu consegui ter o acesso à biópsia em si. E a imunofluorescência acabou ajudando no diagnóstico em si. Ela acabou corando ali na parte de capa, né? E o laudo acabou sendo liberado como glomerulonefrite, membrana proliferativa com deposição de imunocomplexo e restrição de cadeia leve capa, tá? Ela foi também submetida à microscopia eletrônica, e a microscopia eletrônica dela a gente vê a membrana basal extremamente espessada, que faz parte da fisiopatologia e do desenrolar da doença em si da GNP, tá? Novamente, o laudo liberado com a GNP com depósito monoclonal de capa, né? Cadeia leve. É uma paciente que depois dessa biópsia, posteriormente foi novamente investigada, até que numa imunofixação de proteínas urinárias tem uma presença sugestiva de proteína monoclonal de GK, né? Que é compatível com a biópsia em si. Fez até biópsia de medula óssea, mas ela é negativa para malignidade na época. E ainda hoje ela acompanha na CISPES, mentira, no Asconcer, e não tem nada de malignidade em si, é só acompanhamento mesmo. Inclusive, ela tem o desejo de transferir para hemato do HU, tá? 2 anos após a primeira consulta, ela iniciou TRS, tá? Que mostra que a dificuldade de tratamento e a dificuldade de investigação da gamopatia monoclonal do ciliado renal, né? Foi referenciada às Concer na época, fez o tratamento específico por um tempo, com bortezomib, que ela usou, e na época, atualmente, ela deseja acompanhar com a hematologia HUF-JF, mas a hemato também decide se aceita ou não. Está aguardando transplante e recentemente foi implantado um TENCOF nela. Ela deseja migrar para diálise peritoneal a princípio. Ó, veio dois. Por fim, um bônus, um artigo recente e achei diferente, né? Nessa era de inteligência artificial. O artigo em si é um Machine Learning for Monoclonal Gammopathies. É um artigo que eles pegaram em 3 centros italianos pacientes que tinham GNP, que tinham biópsia compatível com GNP, posteriormente investigado e apresentou a gamopatia macular cilindrada renal, né? Esses dados foram compilados numa database e essa database acabou absorvendo ali os padrões epidemiológicos, como esse paciente se apresenta é, é, antes de ser submetido à biópsia, e essa database foi submetida a uma fase de treino para ver percentual de acerto de paciente com chance de ter gamopatia macular renal sem a biópsia em si, e posteriormente foi feito também
um teste de validação mesmo, para calcular a capacidade de predizer a chance de gamopatia monocular do cigarro renal em pacientes que não foram submetidos à biópsia a princípio, entendeu? Eles desenvolveram uma calculadora que tem esses dados, que faz os cálculos certinhos da gamopatia, da chance de ter essa entidade clínica. E posteriormente, quando chegou na fase de treino, de validação dessa calculadora, de 75 pacientes, houve 59 acertos, uma acurácia de 0,79%. Tinha alguns falsos positivos, alguns falsos negativos também, é, mas ela pode ser útil para a gente priorizar uma biópsia, que ainda continua sendo o padrão ouro, é, mas também prova que a biópsia é indispensável para a gente, quando a gente conversa de glomerulopatias, ainda mais GMP e gamopatia monoplástica renal. Eu acho que é isso. Eu encerro aqui com os takeaways, o que eu digo, né? Eu apresentei bem rápido, vocês me desculpam qualquer coisa, mas eu acho que ficou legal. João, parabéns. Foi excelente. Acho que você colocou os principais pontos